Shalom, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos ao vivo de Latina, Minas Gerais, com as aulas de teologia do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essa imagem aqui na nossa logomarca é o candelabro, a menorá do tabernáculo, né? E as chamas são as 7 lâmpadas. A chama aqui é a palavra Yerushalayim, Jerusalém. Essa instituição, que é de 1992, fundada aqui por mim, professor Ilmar Sartre Emerick Eller Kaiser, pastor aqui 30 e tantos anos do Ministério Tabernáculo. Nós estamos aqui estudando a Bíblia desde essa época. Já passaram por aqui mais de 2.000 alunos, já se formaram mais de 700. Nós continuamos agora colocando as aulas à disposição de todo o Brasil e o mundo, gratuitamente. Quem quiser fazer o curso, inscreve-se aí na descrição do vídeo e nos contate. Os demais para aprender e estudar a Palavra de Deus conosco. Nós estamos tratando das aulas de Hamartiologia. Essa matéria ela acompanha a teologia sistemática, como as outras logias, né? Soteriologia, salvação, cristologia, Cristo, pneumatologia, espírito, bibliologia, a Bíblia e antropologia, o homem. Essa estuda o pecado, a hamartiologia. É do livro 2 e nós estamos falando dessa matéria. Nas aulas passadas nós já falamos, então, por último, falamos sobre a fonte do pecado, mostrando que as fontes, tanto de nível teológico como fontes de nível bíblico. Já falamos, então, sobre fonte do pecado, sobre a natureza do pecado, a introdução, os vocábulos no hebraico e no grego, a natureza. Hoje queremos falar sobre as consequências. Consequência do pecado. Tem consequência de 3 níveis, né? Consequência para mim, referente ao meu próximo. Então, a consequência, ela tanto atinge a Deus, né? Afeta o relacionamento com Deus, que é esse relacionamento vertical, o relacionamento com o meu próximo, né? Aquele que está do meu lado, e comigo mesmo. Então é uma tripartite. Quando eu peco, eu estou cortando a relação com Deus, posso atingir alguém ou atingir a mim mesmo. Vamos começar então com referência a Deus. Quando eu peco, então acontece o quê? Tem aí o desfavor divino. Deus odeia o pecado, né? Oséias 9,5 diz isso. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade de suas obras, e lancei fora de minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Então a primeira coisa é esse desfavor divino. A pessoa perde essa conexão direta com Deus, né? Parece que a internet cai, a conexão cai. Então o desfavor. Deus não olha com favor, né? Passa a olhar com desfavor. Antes faz parte da natureza santa de Deus opor-se ao pecado, né? Por isso que o tempo todo no Torá, nos Pentateucos, você vai achar a seguinte frase: sede santo porque eu sou santo. Eu, Senhor, sou santo. Eu sou santo. Então, o tempo todo é batido em cima da santidade. Santidade é separação. Santo é separado, não está nesse nível de pecado. O Antigo Testamento descreve com frequência os que pecam e violam a lei divina como inimigos de Deus. Então, não tem favor mais de Deus, fica como se fosse inimigo de Deus. No Novo Testamento diz que o pecado é inimigo, é inimizade contra Deus. Pecar é fazer-se inimigo de Deus. Romanos 8, Colossenses 1, Paulo fala sobre isso, né? Uma carne nos desvia da presença de Deus. E Tiago também nós vemos 4. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus se revela do céu com toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos fala sobre isso. Então esse desfavor tem a ver com a ira de Deus, né? Fica sendo alvo da ira de Deus, é a desaprovação de Deus. Segunda coisa com referência a Deus é a culpa. O sujeito se sente culpado, né? Você vê Davi, depois que Natan colocou o dedo na ferida, ele falou, pequei. Saul também pecou e confessou o pecado. Só que Saul não teve o favor de Deus, porque aquilo ali foi uma coisa genuína, né? Fiel do seu coração. Foi uma falácia, né? A segunda é a culpa. Então a culpa é o resultado disso, é sentimento de culpa, o aspecto subjetivo. É o estado objetivo de ter violado o propósito de Deus para a humanidade e assim estar sujeito à punição. Esse aspecto da culpa é que merece nossa atenção especial, né? É concernente ao que é mal e o que é errado. Então podemos, por um lado, definir o pecado como algo intrinsecamente mal em vez de bom. É impuro, repulsivo, odiado por Deus porque é o oposto do bom. O pecado, de modo a envolver não apenas o que é mal, mas também é errado. Então Deus é todo-poderoso, o eterno, a única realidade independente ou não contingente. Sendo o Senhor Deus nos fez responsável pela criação e ordenou que tivesse um domínio sobre ela, sendo todo-poderoso e absolutamente santo, Deus pediu nossa adoração e obediência como respostas a essas dádivas. Então nós carregamos
encarregado das riquezas da criação, os homens as têm usado para seus próprios propósitos, como um empregado que desvia fundos do empregador. E mais, somos ingratos por tudo que Deus nos tem feito e dado. Então a culpa é inerente a saber que você quebrou um preceito que não era para ser quebrado. Se você tiver o Espírito Santo, vai sentir culpa, que é a chamada, né, quando tem o cautério, quer dizer, não tem mais, o cautério era um elemento de fazer anestesia na antiguidade, queimava o nervo, se queimou não sente mais nada. Então quando está insensível é porque não tem culpa. Terceira coisa com referência a Deus é a punição. A passibilidade de castigo divino é outra consequência do nosso pecado. Então, para todo pecado vai ter uma consequência, né? Vai ter uma punição. Ela é regressiva, um destaque das consequências que leva ao pecado e, desse modo, um alerta contra os erros para outras pessoas. Ou é retributiva, tem duas maneiras, né? Ou regressiva ou retributiva. O efeito repressivo, a ligação direta entre o que foi feito à vítima e o que deve ser feito ao ofensor, e claro, tem alguns pecados que tinha que restaurar, né? Tinha que pagar alguma coisa por aquilo. Por exemplo, se naquele tempo antigo não desse dízimo, tinha que dá-lo novamente com 1/5 a mais, acrescentando, né? A ideia de retribuição também é vista com muito clareza no termo hebraico nakam. Essa palavra, incluindo seus derivados, aparece 80 vezes no Antigo Testamento, é com frequência traduzido por vingar, vingança, tomar vingança, né? Havia, né, as cidades, quando Israel chegou a Canaã, havia as chamadas cidades refúgio, onde ninguém poderia buscar o vingador de sangue, não poderia pegar o assassino. Ficaria ali. Se não houvesse culpa, nem dolo, né, poderia ficar naquelas cidades. Então, a vingança tem a ver com isso aí. Então, o efeito regressivo é o efeito de poder fazer vingança. A justiça retributiva é retribuição pelo que você fez, né? Se fez, vai ter retribuição de acordo com o que foi feito. Então, embora a punição divina dos pecadores tenha definitivamente um caráter retributivo, não podemos desprezar suas duas outras dimensões ou funções. Por essa razão, a punição dos malfeitores era com frequência aplicada publicamente. Então, existe o efeito disciplinar da punição. A punição era administrada para convencer os pecadores do erro, sua conduta e fazê-los deixá-lo disso, né? Tem o caso da morte de Acã, né? Foi apedrejado publicamente, né? Todos viram. Tem a caso da rebelião de Coré, todos viram a terra, o Sheol, tragando eles vivos, né? Então são os efeitos retributivo e repressivo, e o efeito também chamado de reparador, né? Retributivo, repressivo, retribuição do que você faz. Essa é a questão da punição. Agora vamos para a questão da morte. O pecado também gera morte. E as três mortes: morte física, morte espiritual e a morte eterna, né? Porque o pecador não vai ter direito na eternidade. Então, o salário do pecado é a morte. A morte física, porque todos, né? O pecado, aliás, o homem não morreria, né? O homem foi feito para viver eternamente. A morte física entrou no mundo pelo pecado de Adão e Eva. Por isso que entrou a morte. Adão não morreria, poderia estar aqui até hoje, vivendo conosco, né? E, na verdade, eu disse agora há pouco, e reafirmo aqui, a palavra de Deus foi verdadeira para ele. No dia que comer, certamente morrerás. Como 1000 dias é igual a um ano, ele morreu sem viver 1000 anos. Viveu 930 anos, faltando 70, que é o perfeito para completar a sua história. A morte espiritual, porque depois que ele pecou fisicamente, ele passou a não ter mais conexão com o Pai Celestial, né? Ele perdeu a conexão. Então, porque o Espírito não estava coordenando a alma, que estava coordenando o corpo. Passou a alma a mandar no corpo, né? E a última é a morte eterna. O dia que morrer, acabou. Ele não vai ter destino. O seu destino não vai ser o destino da eternidade. Vai ser o destino do inferno. Ficamos por aqui, então, com as primeiras consequências do pecado, com relacionamento a Deus. Tchau, tchau, a paz.